Saudações, pessoal. Tudo bem por aí? Meu nome é Juliano, eu sou professor aqui do CPIURES, estou dando aula de casa em razão da pandemia. E aí nós vamos tratar aqui da filosofia do direito e da sociologia jurídica. O primeiro autor que aparece aqui para a gente é o Kant, né? O edital fala do criticismo kantiano, das condições de possibilidade do conhecimento, distinção entre moral e direito, autonomia e heteronomia, imperativos hipotético e categórico, Estado liberal, justiça e liberdade, direito cosmopolita. Bem, especificamente sobre o Kant, o que a gente tem para apresentar? A gente tem que saber o seguinte: quando a gente tem esse tipo de contato com sociologia do direito, filosofia do direito, a gente tem que ter noção que o examinador ele exige da gente um conhecimento um pouco mais ampliado do direito, da forma com que a gente sempre estudou o direito, uma versão assim dogmática, né? O que os editais estão exigindo agora é uma visão que o professor Técio Sampaio chama de visão zetética do direito. Então nós temos uma contraposição, uma visão dogmática do direito e uma outra visão que é zetética. O dogmatismo vai tratar do direito penal, constitucional, administrativo e essas coisas que vocês dominam. E já a zetética, nós vamos colocar na caixinha da zetética a filosofia do direito, sociologia do direito, psicologia judiciária, teoria da política e essas coisas. A diferença básica é que na dogmática você tem um critério de decidibilidade. Então, saber se fulano vai ser condenado ou não, se vai ser obrigado a ressarcir o dano ou não, isso é uma questão simples de dogmática. Quando a gente fala de zetética, a gente fala de uma vertente jurídica que impõe perguntas que nunca vão acabar. Então, mesmo, por exemplo, uma sentença penal transitada e julgado, um filósofo ou um sociólogo pode sempre tentar questionar se a sentença é justa ou não, se não tem critério racial, étnico, político, ideológico na sentença ou não. Então, na zetética jurídica, nós temos sempre perguntas que nunca acabam. E é exatamente isso que torna a filosofia do direito uma coisa que nós debatemos há 2.300 anos e nunca chegamos numa solução. Não é isso? Porque as perguntas nunca cessam. Então, nesse contexto, eu vou só mencionar, por exemplo, que a obra do Kant, que é a obra recomendada pelo edital, que é o Fundamentação da Metafísica dos Costumes, é uma obra que foi escrita em 1785. E aí, por que eu falo o ano da obra? Porque poucos anos antes, em 1776, aconteceu um evento histórico importante chamado Revolução Americana. E poucos anos depois da obra do Kant, em 1789, 9 anos depois, a Revolução Francesa, certo? Nesse contexto também surge uma obra para a gente entender a ideia do criticismo kantiano, que é uma obra de um sujeito chamado Jeremy Bentham. A obra do Bentham é de 1780. Como é o nome da obra? Princípio da Moral e da Legislação. Então, Metafísica dos Costumes, a obra do Kant, que é a obra do edital, 1785. Revolução Americana, 1776. Bentham, 1780. E a Revolução Francesa, 1789. A importância do Kant, o Kant não é um autor fácil. Você pega qualquer comentador, que eu tive que ler aqui para poder apresentar fazer essa aula para vocês, você sempre vai enxergar nesses comentadores a ideia segundo a qual o Kant não é um autor fácil, não é uma leitura fácil, mas a gente não pode prescindir de ler o Kant. Por quê? Porque é um autor central. Basicamente, o que a gente precisa saber é que o Kant ele cria o que a partir do século XVIII, vai ser conhecido como direitos do homem. E a partir do século XXI, passa a ser denominado de direitos humanos. Só para você ver a centralidade do que esse cara, do recado que esse cara passou a dar para a gente. Tá bom? Então vamos lá. Qual é a questão principal que o Kant traz para a gente no livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes? O objeto principal dele, a preocupação principal dele, ele coloca aqui no prefácio. Diz o próprio Kant: a presente fundamentação nada mais é do que a busca e a fixação do princípio supremo da moralidade. Essa é a pergunta principal do livro. Qual é o princípio supremo da moralidade? Então, o projeto do Kant é uma busca de um princípio subjetivo, que é o que ele chama de máxima. Tá? Nós temos máximas, nós temos
o que nos move, o que justifica moralmente a nossa conduta. É o que ele chama de máxima, que logo depois vai se tornar um imperativo. Por que ele está falando disso? Porque um sujeito chamado Bentham, esse cara que eu mencionei, que em 1780 escreveu um livro chamado Princípio da Moral e da Legislação, ele cria uma escola muito influente na filosofia, que é o chamado utilitarismo. O que o Bentham defende? Ele diz o seguinte: uma ação ela vai ser considerada moralmente defensável, uma ação vai ser boa ou não vai ser boa, a partir do momento que você consegue colocar um fundamento nela. Que fundamento é esse? Se a ação ela maximiza a felicidade e minimiza a dor, então a ação é boa. Então, você não vai analisar a ação pela ação em si, você vai analisar a ação a partir da consequência que essa ação gerou no mundo social. Então, se o agrupamento, se a comunidade teve uma maximização da felicidade e uma minimização da dor, então a ação é moralmente adequada, é moralmente justa, ela é correta do ponto de vista moral. O que o Kant vai dizer é o seguinte: não. O valor moral do indivíduo, diz o Kant, não é o valor que o indivíduo tem na sociedade, não. O valor que fundamenta a ação individual depende inteiramente da máxima da sua ação. E essa máxima da ação vai consistir no quê? No respeito pela lei e no obedecer ao imperativo categórico, que é o que nós vamos ver logo a seguir, que é um item importante do Kant, que inclusive foi objeto de avaliação na última prova da Defensoria Pública. E aí eu vou mandar para vocês a questão e um comentário meu sobre cada um dos itens da questão, para a gente entender o que a questão quis dizer. Então vamos lá. Qual é a questão principal do Kant? Qual é o princípio supremo da moralidade? O projeto básico do Kant é buscar um princípio subjetivo, uma máxima, e ele vai dizer o seguinte: o valor moral do indivíduo depende inteiramente da máxima da sua ação. E essa máxima vai consistir no respeito pela lei e no dever de obedecer ao imperativo categórico. Vamos lá. Isso significa dizer que se que uma ação boa significa uma ação que depende do cumprimento de uma lei, nós estamos falando de uma ideia de independência que não é uma ideia simples. Não é simples o conceito de liberdade em Kant. Por quê? Então, uma ideia paralela do livro é em que consiste a liberdade em Immanuel Kant. Vamos lá. O Kant não considera a liberdade como uma total ausência de obstáculos para poder fazer o que você quiser. Não, ele está dizendo o seguinte: não é livre alguém que age em busca do prazer e para fugir da dor. Porque quem age assim, quem tem como móvel, como fundamento da ação, essa ideia de buscar o prazer ou fugir da dor, na verdade, você não está sendo livre, você está sendo escravo de apetites e desejos, diria Kant. Ou seja, nós estamos agindo por determinações exteriores. O agir livre em Kant não é escolher as melhores formas para atingir determinado fim, é escolher o fim em si mesmo. E daí decorre a ideia de autonomia em Kant, que diferencia a ideia de heteronomia. Nós vamos falar um pouco mais sobre essas duas coisas logo a seguir. Mas agir de maneira heterônoma, né? Ou seja, heteronorma, uma regra imposta, não criada pelo indivíduo, mas uma regra criada por alguém que não sou eu. Então, se eu ajo de forma heterônoma, eu estou agindo em função de finalidades externas. Se eu ajo com base nessas finalidades externas, eu passo a ser um mero instrumento. Eu não sou um autor do objetivo que eu tenho que alcançar. Não, eu sou mero instrumento. Então isso não é liberdade. A ideia, portanto, de liberdade está atrelada em Kant à ideia de autonomia. Ou seja, eu mesmo crio a lei a qual me submeto. Isso é a ideia de autonomia. E isso é a ideia de liberdade em Immanuel Kant. Eu espero que tenha ficado claro esse primeiro aspecto, apresentando um pouco a ideia de autonomia e de heteronomia. Tá?
Quais são os temas? Um outro tema paralelo que o Kant também trata nessa obra, e em outras obras, ele trata, por exemplo, da teoria do conhecimento e da crítica do conhecimento, e ele vai tratar, como ele falou aqui no prefácio, ele vai tratar da ética, desses fundamentos que vão justificar moralmente as condutas das pessoas na vida em sociedade. Vamos então falar um pouco mais sobre esses temas. Bem, sobre a possibilidade do conhecimento em Kant. O Kant, ele tem uma preocupação interessante, e ele trata de uma coisa que nós chamamos de epistemologia. A obra do Kant é uma obra epistemológica. Em que consiste a epistemologia? A epistemologia é uma parte do raciocínio, do saber humano, que vai estudar o conhecimento, certo? Nós podemos chamar de filosofia do conhecimento, por exemplo. Tá? E aí ele vai criticar a razão. Vamos atrelar um pouco essa ideia de lógica do conhecimento ou epistemologia com ética, que é uma questão importante aqui para o Kant. O Kant, ele tem uma preocupação, ele vai dizer o seguinte: a razão humana, a pura razão humana, ela é insuficiente para alcançar o modelo ideal de realização de felicidade humana. Né? Ele vai tratar isso na crítica da razão pura. O Kant ele reage criticamente, por isso a ideia de criticismo kantiano, ele vai reagir ao que havia na ocasião, né? Um dogmatismo, um ceticismo do Hume, por exemplo. O Kant ele vai demonstrar a validade do saber científico, coisas que os céticos eles ficavam um pouco com o pé atrás, tá? Mas o Kant ele não vai simplesmente criticar as duas vertentes teóricas e não apresentar nada. Na verdade, o pensamento do Kant, essa possibilidade de conhecimento, ela só vai ser operacionalizável, ela só vai ser concretizada quando ela conseguir conciliar essa ideia do empirismo com a ideia do idealismo. Vamos lá. Então, coloca na sua cabeça duas balizas importantes. De um lado, você coloca o empirismo, de outro lado, o idealismo. O Kant ele vai tentar conciliar essas duas vertentes para tentar dizer como é possível o conhecimento humano. Vamos lá. Vamos imaginar, por exemplo, no empirismo. Empirismo são as condições materiais do conhecimento, que é o que nós percebemos com os nossos sentidos. Tá? Então, a gente consegue observar as coisas e, em razão das nossas observações, a gente começa a criar teorias. Tá bom? São as condições materiais que advêm da experiência humana, que é o que nossos sentidos percebem. Nessa vertente, nesse quadrante, o Kant ele vai reconhecer o valor que tem essas condições materiais. Então, de um lado, ele vai se contrapor a uma parte do conhecimento chamado de metafísica tradicional. Se você pensar, por exemplo, nos filósofos gregos, se você pensar em Platão, por exemplo, o Platão ele imaginava um mundo ideal, né, que ele chamava de cosmos. A ideia de cosmos em Platão está ligada à ideia de harmonia, de perfeição. A raiz etimológica da palavra cosmos é a mesma raiz etimológica da palavra cosmético. Então, quando alguém, por exemplo, eu sou o melhor exemplo para falar sobre isso, quando alguém não é muito avantajado do ponto de vista da beleza, o que ele precisa fazer? Ele precisa de mecanismos cosméticos para trazer essa imperfeição para o mundo ideal. Tá? Isso é a ideia de cosméticos, essa é a ideia de cosmos. E aí o Platão diz o seguinte: o direito natural, por exemplo, é um direito que ele é uma cópia desse direito que está nesse mundo do cosmos. Só os filósofos têm acesso a esse mundo do cosmos, diziam os filósofos. Não é o político que tem isso, são os filósofos. São as pessoas que têm um raciocínio melhor para poder alcançar esse negócio. Por isso que nós, filósofos, dizia ele, somos as pessoas mais indicadas para governar as pessoas. Então vamos lá. Isso é a ideia de metafísica, de um mundo ideal, de um mundo que você não consegue alcançar pelo aspecto da sensibilidade. O Kant rejeita essa metafísica tradicional, porque para ele essa metafísica se apresenta como um conhecimento a priori.
a priori, que não depende da experiência, sobre objetos que transcendem a experiência. O Kant rejeita, portanto, essa metafísica, um idealismo, tá? Mas, de novo, você não pode dizer que ele rejeita e não usa isso. Calma. De outro lado, eu pedi para você separar na caixinha do seu raciocínio a ideia do pragmatismo. O pragmatismo são as condições materiais, não, as condições formais, então, o idealismo. Então, as condições formais que autorizam o conhecimento. Ou seja, o que a gente faz com essas coisas que nós apreendemos pelos nossos sentidos. Isso é o que o Kant chama de condições formais, ou seja, o que a razão faz com que os sentidos percebem. Aí o Kant vai dizer o seguinte, lá na Crítica da Razão Pura tem uma frase muito famosa do Kant, que diz assim, se porém todo conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que todo conhecimento derive da experiência. Então ele reconhece o pragmatismo, ele reconhece o mundo concreto, mas ele não despreza o mundo ideal, o a priori. Portanto, você pode mencionar que para que haja conhecimento, ou uma condição para que haja conhecimento em Kant, basta você aliar essas duas vertentes, tá certo? O empirismo e o idealismo. Essa é a vertente criticista do Kant. Então, ele vai dizer o seguinte, ok, eu reconheço o valor da experiência sensível, e eu reconheço o valor da razão a priori. Mas a razão, puramente a razão, ela não vai ser capaz de fornecer todas as explicações necessárias para o conhecimento. A razão não vai produzir todas as deduções necessárias para explicar as razões últimas das coisas, as razões últimas do existir, as razões últimas do querer, as razões últimas do escolher eticamente. Então, é necessário você alinhar essas duas vertentes teóricas para poder apresentar isso que o Kant chama de condições para a razão humana, tá? Ele vai dizer, o sistema racional ele não é suficiente para resolver a ética humana, por exemplo. A experiência sensível não se encontra nessa experiência sensível um elemento que garante o quê? A felicidade humana e a realização da ética humana. Tá bom? E aí no livro, eu transcrevi aqui um trecho do livro que diz assim, ó, duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração, sempre novos e crescentes, quanto mais frequente e com maior assiduidade delas se ocupa a reflexão, o céu estrelado sobre mim e a lei moral sobre mim. Isso, portanto, é o mote do livro, tá? Em que consiste essas condutas éticas para Immanuel Kant. Vamos nessa? Bem, existem duas formas em Kant para eu conferir um valor moral a uma ação. Uma é a maneira autônoma e a outra é uma maneira heterônoma. Então, são duas maneiras distintas para determinar a minha vontade, tá? Autonomia e heteronomia. O Kant ele vai rejeitar a tese de que o princípio supremo da moralidade seria imposta por uma autoridade exterior. Então, ele rejeita a tese da heteronomia e rejeita também a tese de um interesse pessoal. Né? Vamos pensar aqui no que aconteceu, sei lá, 200 anos, cento e poucos anos antes do que o Kant está explicando para a gente aqui, que é uma coisa chamada de contratualismo. Em que consiste o contratualismo? O contratualismo está baseado na seguinte ideia: a ética seria um resultado de um acordo, né, de um contrato, daí a ideia de contratualismo. E esse contrato ele é motivado pelo interesse pessoal. Cada um para preservar a sua segurança pessoal, para se beneficiar dessa cooperação, faz um acordo para se comportar de determinada maneira na sociedade. Tá? O Kant rejeita isso. Ele vai dizer o seguinte, a moralidade ou a ética, elas são incompatíveis com a motivação egoísta. Eu não posso achar que o meu móvel pessoal é o fundamento de uma vida em sociedade adequada, numa vida moralmente defensável, de uma vida eticamente defensável. Diz o Kant,
tudo na sociedade, tudo na vida, na sociedade não, tudo na vida gira ao redor de leis, funciona de acordo com leis. Então você tem necessidades naturais, você tem as leis da física, e os seres humanos, como fazem parte desse contexto, eles não são imunes a essas leis. Aí o Kant diz o seguinte: de onde vem essa lei que fundamenta a moralidade humana? Aí o Kant vai dizer que o fundamento de tudo é a razão. Por isso, gente, que o Kant ele é conhecido como o precursor dessa ideia de respeito ao indivíduo, de respeito à pessoa. O fato de nós termos razão nos torna um ser humano diferente. O pensamento do Kant é um fundamento importantíssimo do iluminismo, aquela escola teórica que separa a vida em duas partes: a Idade Média, que ele chamava de Idade das Trevas, né? E a Idade da Razão, a Idade das Luzes. Por isso a ideia de iluminismo. O Kant é fundamental para entender essa nova forma de raciocínio humano. O Kant, inclusive, ele é um pai fundador de uma escola do direito natural chamado justnaturalismo racional, que se contrapunha ao justnaturalismo teológico da Idade Média. Então, a razão ela é um aspecto principal, muito importante no pensamento do Kant. Então, que espécie de razão que o Kant apresenta para a gente? A razão em Kant é uma razão prática pura. É uma razão que cria as leis a priori e que não depende de objetivos empíricos. Você não age para se beneficiar. A ação moralmente, a ação ética, ela não é feita para você se beneficiar com a ação. A ação ética é uma ação que é boa em si mesmo. E aí nós vamos separar, depois de falar de autonomia e heteronomia, ou seja, de fazer as próprias leis para seguir essas leis, o que nos dá liberdade, ou heteronomia, que é ficar escravo dessas paixões, desses interesses. Atrelado a isso vem a ideia de imperativos categóricos e imperativos hipotéticos. Nós vamos falar sobre isso agora, então. Bem, a gente tratou aqui de duas maneiras diferentes de determinar a minha vontade. Ou eu ajo de forma autônoma, ou eu ajo de forma heterônoma. Vamos tratar agora de uma forma duas maneiras pelas quais a razão comanda a minha vontade. E nessa ideia de como a razão comanda a minha vontade, nós temos dois tipos de imperativos que você não pode nunca ir para essa prova sem lembrar desses dois imperativos e saber mais ou menos o que os dois imperativos tratam. Vamos lá. O Kant diz o seguinte: as obrigações, quer dizer, o que nós encontramos na sociedade enquanto obrigação para nos comportarmos na vida em sociedade, elas são formuladas por meio de imperativos, ou seja, expressões linguísticas que envolvem o uso do verbo dever. O Kant, na verdade, ele trata de uma coisa chamada de deontologia. Nós temos o utilitarismo, né, de você agir em benefício de alguma coisa, né? O Kant fala de uma razão deontológica. São exigências racionais da vontade. Então, ele diz o seguinte: existe um imperativo chamado de hipotético. E aqui, gente, é mais fácil a gente conseguir entender o raciocínio do Kant, porque esse imperativo hipotético é o imperativo da esperteza, é o imperativo da sagacidade. A gente age para obter algum benefício. Esse é o móvel, esse é o motivo da razão quando nós nos comportamos de determinada forma para obter determinado benefício, que é o que basicamente, por exemplo, vai distinguir o direito da moral. O direito tem essa lógica hipotética, né? Se você cometer um crime, você vai preso. Então, para não ser preso, você não comete o crime. Essa é a lógica da razão do imperativo hipotético. Então, o imperativo hipotético ele representa uma ação boa. A ação ela vai ser adequada socialmente quando ela for um meio para atingir determinado fim. É o que o Max Weber chama de racionalidade instrumental. Você age como um instrumento para poder atingir determinado fim. Então, como é que o Kant formula essa expressão? E, gente, o Bob tem um livro que é
a teoria, ele vai dizer da filosofia do direito em Kant. E aí ele vai colocar isso várias vezes. Inclusive no livro Teoria do Ordenamento Jurídico e Teoria da Norma Jurídica, o Bobbio adora o Kant. Então, como é que você vai encontrar essa expressão na sua prova? Se na prova tiver assim, ó, se você quer x, vírgula, então faça y. Esse é o móbil, é a motivação do imperativo hipotético. Se você quiser um resultado visado, então você age de determinada forma. O motivo da sua ação não é a ação em si mesma, e sim o resultado dessa ação. Então, uma questão muito boa que pode estar na sua prova é uma questão que faça um paralelo entre o Kant e a Lindbe nova. Nova sim, o ano passado teve uma modificação na Lindbe, dizendo que o juiz ele tem que estar atento às consequências das decisões que proferir. Essa ideia de motivar a decisão visando uma consequência ou tentando evitar uma consequência é exatamente essa ideia de sagacidade, é a ideia do imperativo hipotético. Então, se você quiser sarar, então toma remédio. Ou seja, o imperativo hipotético ele prescreve uma ação boa para alcançar determinado fim. Ele vai enunciar um mandamento e vai subordinar esse mandamento a determinadas condições, tá? Essa é a expressão do imperativo hipotético. De outro lado, você tem uma outra forma da razão comandar a vontade. Que outra forma é essa? É o chamado imperativo categórico. E aí, quando a gente fala essa palavra categórico, está dizendo o seguinte, olha, é uma coisa que é incondicional, independentemente da consequência, independentemente do contexto em que ele apareça, a ação sempre vai ser essa. Então, o imperativo categórico, se aparecer na prova, ela tem que vir atrelada a essa ideia de incondicional. É uma ação que ela é boa do ponto de vista ético, pela própria ação. O motivo da ação não faz referência a um outro propósito. A ação ela tem que ser exercida, ela tem que ser executada em qualquer circunstância, tá bom? Somente esse imperativo categórico pode ser considerado em Kant como um imperativo de moralidade. Então essa é uma distinção importante entre direito e moral. O direito submete àquele imperativo hipotético lá. Se não quiser pagar o prejuízo, não cause dano a outra pessoa. Já a moral submete à lógica do imperativo categórico, tá bom? Esse imperativo categórico, a questão se ela vier dizendo assim, olha, o imperativo categórico, ele deriva da experiência. Não deriva da experiência. O imperativo categórico, ele é absoluto. Ele não tem em vista a felicidade, como diziam os utilitaristas. Tá? A observância do imperativo categórico, dessa observância decorre a felicidade. Mas a felicidade não é o motor, não é o fundamento da ação. Tá bom? Guardem isso. Por fim, a gente tem que lembrar que o Kant ele faz algumas formulações, algumas fórmulas. Ele apresenta para a gente algumas fórmulas do que consiste para ele esse denominado imperativo categórico. A primeira forma é batizada como uma fórmula da lei universal. Diz o Kant, você tem que agir apenas segundo uma máxima, segundo a qual possa, ao mesmo tempo, querer que ela seja uma lei universal. Então imagine o seguinte, olha, eu vou agir assim em razão desse meu motivo. Mas eu não admito que a outra pessoa haja da mesma forma com esse mesmo motivo. Ora, então isso não é uma ação eticamente defensável. Por quê? Para que essa ação ela submeta a lógica do imperativo categórico, ela tem que ter esse caráter de lei universal. Nós temos que admitir que todas as pessoas hajam motivadas dessa forma. Então, a máxima é o quê? É o princípio subjetivo da ação. E a máxima, o fundamento da ação, só vai ser aceitável do ponto de vista ético da modalidade kantiana se ela passar por esse teste da universalização. Age apenas segundo uma máxima, tal qual possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Essa é uma das fórmulas mais famosas do imperativo categórico. Tem uma outra, que é a chamada fórmula da humanidade. Além dessa fórmula da lei universal, você tem a fórmula da humanidade. E daqui decorre
a importância central do Kant para entender os direitos do homem, os direitos humanos e etc. Diz a fórmula da humanidade em Kant: age de tal maneira que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como um meio. O ser humano ele tem valor por si só. Ele não pode se tornar um mero instrumento para poder alcançar determinada consequência ou determinada circunstância. Essa fórmula da humanidade ela se traduz numa mesma mensagem, com uma outra linguagem, que se traduz nessa ideia do imperativo categórico. Quais são as duas exigências impostas pela fórmula da humanidade? A primeira delas é positiva, ou seja, trata as pessoas como um fim em si mesmas e não como meros instrumentos. E a segunda exigência, que decorre da mesma fórmula, é uma exigência negativa. Não podemos tratar as pessoas como um meio para atingir os nossos fins, tá bom? Imperativo categórico. O próprio Kant ele apresenta outras fórmulas, outras formas de apresentar esse mesmo imperativo categórico. Olha só como ele diz aqui, ele apresenta no próprio livro. Age de modo que, pelas tuas máximas, possa ser um legislador de leis universais. A ideia de universalidade, que é a ideia de que a autonomia não significa fazer o que você bem quiser na hora que você quiser. Significa submeter-se a leis que nós mesmos somos os autores. Tá? E por fim, uma outra variante desse imperativo categórico, dessa fórmula da autonomia, ele chamou, considerado isso como fórmula do reino dos fins. Diz assim, age segundo máximas de um membro universalmente legislador em ordem a um reino dos fins somente possível. Então entenda que o Kant apresenta esse mundo dele, do imperativo categórico, como um modo elíptico. O que eu quero chamar de elíptico é o seguinte: a ideia da vontade do todo, a vontade do todo de ser racional é concebida como uma vontade legisladora universal. Daí a ideia de autonomia, a ideia de liberdade em Kant. Então, disso tudo decorre o que, gente? A ideia do Estado em Kant. O Estado, a gente tem que abandonar um pouco a ideia do Estado marxista, o Estado burocrático. Nós vamos pensar o Estado pela ótica kantiana a partir de uma lógica de um instrumento de realização de direitos. O Estado, pensa num Estado somente de direitos, tá? O Estado ele vai regulamentar o convívio de liberdades. A meta do Estado vai ser garantir liberdades. Por isso essa vertente liberal do Estado. O Estado ele vai permitir que todo mundo conviva, que todo mundo subsista, que todo mundo possa se governar a si mesmo segundo uma lei moral. De novo, a gente não pode esquecer que o governo de si mesmo não prescinde de um móvel, de uma máxima que possa ser universalizável. Somente assim nós podemos conviver em sociedade de uma forma equilibrada, tá bom? Então o Estado em Kant, ele não vai obstruir para que as outras pessoas, o Estado não vai ser um obstáculo para que as outras pessoas também vivam de acordo com seus próprios fins e seus propósitos. De novo, não é um fim individualista, não é um propósito de estratégia, não. É um fim e um propósito uma máxima que possa ser universalizável. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: a ideia do cosmopolitanismo também decorre do Kant. O Kant é um cara que abre caminhos, né? Por quê? Porque assim como essa lógica do Estado liberal deve prevalecer no domínio doméstico de cada Estado, essa lógica ela também tem que dominar a ordem internacional. Daí a ideia de paz perpétua em Kant, porque quando os Estados, os ordenamentos jurídicos dos Estados internacionais conseguirem essa ideia de autonomia individual, não haverá mais guerra em Kant. Tá bom? Meninos, a gente encerra por aqui esse primeiro encontro, porque a gente falou só do Kant, né? Ao final do curso, eu vou responder as perguntas que caíram na última prova e aí a gente vai recuperar um pouco esse raciocínio para saber como esse raciocínio aparece na nossa prova, tá bom? Até loguinho, até a próxima.